De novo, pessoal. Aconteceu de novo. Haddad teve que, pela milésima vez, dizer: não, não foi o governo Lula, não fui eu que fiz. A taxa das blusinhas foi o Congresso. Vamos ver aí. Aliás, curta esse vídeo, hype e se inscreva. O senhor fez um esforço grande e um sacrifício de imagem relevante no Ministério da Fazenda ao bancar medidas impopulares, que eram necessárias, na sua visão, para equilibrar as contas públicas. Um dos maiores exemplos mais emblemáticos desse movimento foi a taxa das blusinhas, que ficou conhecida como a taxa das blusinhas. Uma medida que o senhor defendeu, fez avançar, contribuiu significativamente para esse equilíbrio que o senhor buscou tanto. Ele realmente defendeu, mas o Lula não quis. Aí ele disse: tá certo, entendeu? O negócio é esse. Jornalista canalha, esta mulher. Canalha, todo mundo que fica repetindo essa bosta aí. Inclusive tem gente de esquerda que até hoje fica falando essa mentira de que o governo Lula que criou a taxa das blusinhas. Não foi. Inclusive eu vou mostrar aqui. Tá? Mas vamos fazer o react aqui do Haddad antes. E aí chega agora perto da eleição, o governo federal suspende essa taxa. Durante o período eleitoral, aparentemente, já se fala em retomar. O senhor amargou o desgaste interno dentro do seu partido, peitou uma turma que não queria que o senhor fizesse esse movimento, e aí o governo vai lá e derruba a taxa durante a eleição? É que, me perdoe a sinceridade, mas o pressuposto da tua pergunta não é verdade. Primeiro, assim, eu fui procurado pelos governadores, inclusive pelo Tarcísio, para cobrar o ICMS das importações. Então, quem começou a cobrar a taxa foram os governadores. Sim. E por que procuraram a Fazenda? Porque vinha pelos Correios. E se os Correios não fossem parceiro, não tinha condição de cobrar o ICMS na entrada, porque tudo isso vinha pelos Correios. Agora não mais, mas na época vinha pelos Correios. Então, hoje, o Tarcísio cobra a taxa das blusinhas. Minas cobra, Rio cobra, o Nordeste cobra. Todos os estados da federação cobram taxa das blusinhas. O presidente Lula não queria cobrar. É verdade. A federal. E não, mas o senhor convenceu. Não foi assim. Eu tô te dando... Tudo que eu falar aqui, para que todo mundo saiba... Mas assim, eu convenceu. Olha, e ela fica rindo aqui, cara. É uma canalha essa pessoa. É uma mulher canalha, cara. Mente na cara dura, bicho. E a esquerda, já fiz react de uma pessoa aqui. Se quiser, procure. Não vou falar o nome dela pra depois não estar dizendo que eu tô atacando ela. Mas é só procurar aqui. Bote taxa das blusinhas. Ou bote Haddad. E eu não sei se tem taxa das blusinhas ou Haddad. Você vai ver. Tá a cara da pessoa na thumb. Não vou falar quem é pra dizer, depois não dizer que eu tô atacando. As pessoas ficam reiterando essa mentira, cara. Pode ser conferido por vocês, jornalistas. Quem introduziu foi o Congresso Nacional. O presidente Lula não queria e ainda ele falou: eu vou vetar se vocês aprovarem. Aí a conversa foi inclusive com o Arthur Lira. E ele falou: presidente, vai ser por unanimidade. Todos os partidos vão votar a favor dessa medida. Aí ele falou: não, se for por unanimidade eu não tenho condição de vetar, porque vocês vão derrubar o veto. Mas vocês não vão conseguir a unanimidade. E eles conseguiram a unanimidade. E qual era o objetivo disso? Não era arrecadatório. Tinha nada a ver com arrecadação. Nem estava nos planos do ajuste fiscal essa medida. Era um pedido do varejo nacional para equilibrar o que é vendido numa loja com o que é trazido de fora. Então não tem nada a ver com arrecadação, não tem nada a ver comigo, tem a ver com os governadores e com o Congresso Nacional. O que fez a oposição? Usou esse negócio para carimbar o governo. E aí o presidente falou assim: puxa, eu era a única pessoa contra e estou levando a culpa por uma coisa que eu era o único cara contra. Todo mundo era a favor, menos eu. Vai ficar na minha conta isso? Eu era contra, continuo contra e eu não vou deixar essa taxa prosperar. Tanto é verdade que os governadores mantêm. E você nunca vai perguntar para o Tarcísio por que ele ainda continua cobrando a taxa das blusinhas, entendeu? Olha a cara dela, cara. Essa taxa prosperar. Tanto é verdade que os governadores mantêm.
Vou botar de novo a E cara você dela. nunca vai perguntar pro Tarcísio por que ele ainda continua. Olha a cara dela. Não, filha da puta, uma pessoa dessa. Ainda fica debochando da pessoa, cara. Tá mentindo na frente de todo mundo, endossando uma mentira que tem sempre que ser desmentida inúmeras vezes e ainda ri, debocha da cara da pessoa. O Haddad, ele tem sangue gelado, pô, porque assim, não sei, não tem como não ficar puto numa situação dessa. Olha a cara da canalha. Mente na cara dura, rede nacional ao vivo, e debocha, ri da cara da pessoa. Cobrando a taxa das blusinhas, entendeu? Porque Vou perguntar, ministro. nenhum jornalista nunca perguntou pro Tarcísio por que ele cobra a taxa das blusinhas. Por quê? Porque virou aquela coisa de rede social. Sabe aquela coisa de kit gay? É assim, as coisas na rede social, elas pegam, a fake news, ela cola de uma maneira difícil de reparar. Beleza, vamos lá. Eu concordo com o que eu ouvi dizer. Essa daqui é a lei da taxa das blusinhas, tá? Eu vou colocar na descrição do vídeo. Vou pedir novamente que você curta e se inscreva aqui no meu canal. Curta o vídeo, hype, se inscreva. Esse é um trabalho importante que eu tô trazendo aqui para desmentir essa jornalista, desmentir todo mundo, inclusive da esquerda, que repete insistentemente que foi o Haddad que fez isso aqui. Então vai a sua inscrição. Veja, isso daqui, ela foi um projeto que entrou como um jabuti no programa Mover, tá? Que foi um programa de mobilidade verde para fomentar a produção de carros que emitiam menos carbono, CO2 e tal, que tem a ver com carros elétricos, tá? E aí, como não estavam conseguindo passar a taxa das blusinhas, aí os caras do Congresso botaram no programa Mover. Por que botaram no programa Mover, Luan? Porque era um programa do governo Lula. E aí ficou refém do Arthur Lira, que basicamente disse: se você não quiser passar a taxa das blusinhas, o programa Mover não vai para frente. Foi isso que aconteceu. Se você colocar aqui um Ctrl F, tá aqui Keynes, porque eu estava fazendo outra coisa, e botar relator, bota para baixo, vai aparecer aqui, ó, designado relator deputado Átila Lira, PP Piauí. Você não tá vendo PT, tá vendo PP. Perfeito? Beleza. Isso aqui vai estar na descrição do vídeo. Vamos embora. 25/5/2024. Taxa da blusinha. Governo quer adiar a decisão. Mas Lira, que era naquele momento o presidente da Câmara, ele queria votar a pauta na outra semana. Lembre-se que a data era 25/5/2024. Inclusive tá aqui, ó. A taxação das importações é um jabuti incluído no projeto de lei que institui o Programa Mobilidade Verde e Inovação, que prevê incentivos à indústria automotiva. Jabuti é um termo usado na política para nomear um dispositivo inserido em uma proposta que não tem relação direta com o tema principal do texto. O trecho foi acrescentado ao projeto pelo relator da matéria, deputado Átila Lira, PP, Piauí. Daí já acaba com a mentira daquela jornalista canalha que ficou debochando da cara do Haddad. Aí pula para 4/6/2024. Após Senado adiar a votação, Lira defende taxação de compras internacionais e cobra cumprimento de acordos. Veja, o Lira estava pressionando o governo a fazer isso, senão não ia ter o projeto Mover, que era o projeto que o governo queria passar para incentivar a produção de carros elétricos. Aí vocês vão ver aí um vídeo do Arthur Lira, basicamente, o que é que ele tá fazendo aí? Ele tá ameaçando o governo. Veja só. Se o Senado modificar o texto, obrigatoriamente tem que votar. O que eu não sei é como é que os deputados vão encarar uma votação que foi feita por acordo se ela retornar. Eu acho que o Mover tem sérios riscos de cair junto, de não ser votado mais na Câmara. Isso eu penso de algumas conversas que eu tive. Portanto, nós estamos pacientemente esperando, né, aguardando que as coisas sejam discutidas, votadas de maneira muito altiva, transparente e clara, não com subterfúgios, nem nenhum tipo de ilação a um assunto sério como esse. Não é fácil você votar uma matéria quando ela tem uma narrativa antagônica
de taxar blusinhas. Então, você, quando se refere a taxar blusinhas, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de emprego, de regulamentação de setor, de justiça de competição, de manutenção da indústria nacional, que já está quase que de nariz de fora, né? Veja só a complexidade disso aqui. O que acontece? Não foi o governo Lula que fez. O Lula não queria. Nem o Haddad. Melhor, o Haddad queria, mas não foi pra frente porque o Lula não deixou. 2. O Arthur Lira, na explicação do porquê tem que ter a taxa da blusinha, ele tá certo. Inclusive, é a mesma bandeira que o Haddad falou. Olha, tem que manter em equilíbrio a competição entre o varejo nacional e o internacional. A China estava chegando aqui sem pagar esse imposto. E aí, o cara que era o varejo nacional, ele estava pagando. Isso não é justo. É essa a lógica. Por isso que o Haddad falou, não é arrecadatório. Porque não era. Não era. Era só para ter essa regulação. Então veja a complexidade disso. O Arthur Lira estava sendo um canalha. Porque estava pressionando o governo a fazer algo que ele não queria. Porque, na visão do Lula, não era para fazer... Em motivos, aí você pode dizer, é porque não queria perder popularidade. Pode ser, tanto faz. O que acontece é, o Lula não queria. O Haddad queria. A jornalista disse, então você convenceu o Lula. Não, porque como eu já mostrei aqui, foi o PP, relator do projeto, o deputado Arthur Lira, PP. Tá aqui, projeto pelo relator da matéria, Átila Lira, PP. Arthur Lira não, Átila Lira. Átila Lira aqui, Átila Lira aqui. E aqui o Arthur Lira, já mostrei o vídeo, ele basicamente dizendo, olha, sei não, hein, se você não votar a favor, o projeto que você quer, a gente não passa. É assim que funciona a Câmara, é assim que funciona o Senado, é assim que funciona o Congresso como um todo. Então, assim, peço encarecidamente, eu acho que esse é o 4º vídeo, talvez, se não for o 4º ou o 3º, que eu faço sobre a taxa das blusinhas, desmentindo de que foi o governo Lula que fez. Não foi. Não foi. Por favor, encaminhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir, para mostrar, olha, tá vendo que é mentira? Esse cara aqui prova. Porque o Haddad, ele fala de boca. Porque assim, lógico que ele não vai ter nada para mostrar lá, né? Que é uma entrevista. Eu mostrei o documento aqui, eu mostrei vídeo, eu mostrei matéria. Então, pelo amor de Deus, mande isso para o pessoal que você sabe que acredita que o Lula que fez isso. Não foi, cara. E eu acho que essa explicação aqui vale a sua inscrição, a sua curtida e o seu hype. Quem sabe até a sua membresia, tá? Tem Pix aqui se você quiser ajudar. Vamos pra frente, vamos fazer o Haddad ganhar em São Paulo. Vamos fazer o Lula ganhar para governo federal. Entre outros aí candidatos do PT ou apoiados pelo PT. Beleza? Vamos embora. Até o próximo vídeo.